Disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado de grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos meditar a liturgia desse domingo, que está dentro de um contexto maior, dentro do contexto do Evangelho das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Domingo passado nós ouvimos Jesus falar, nos orientando para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Que nós vivamos a nossa vida para que o mundo seja mais agradável na nossa presença. Que nós façamos o mundo melhor. Isso foi o que ouvimos no domingo passado. Como ser sal e luz se a gente não observa os mandamentos do Senhor? Nesse de hoje, a gente tem o Evangelho nos mostrando
um aperfeiçoamento que Jesus faz da lei. Tanto é que ele fala assim: eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Esse texto foi escrito por volta dos anos 80. Como sabemos pela história, Jesus nasceu no ano 0, tanto é que muda o nosso calendário, e viveu até o ano mais ou menos 33. Então, mais ou menos quase 50 anos, esse evangelho sobreviveu, os ensinamentos de Jesus sobreviveram na oralidade. As pessoas foram ensinando os costumes, a tal ponto que chegou na época de Mateus, havia uma acusação aos cristãos de que tinham acabado com a lei antiga, com a aliança, com o ensinamento, que tinha deturpado tudo, e por isso surge uma resposta a essa acusação. Não pense que eu vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Nós vivemos em 2023. Há de convir que já estamos numa época que é preciso falar de Deus com uma linguagem que seja compreensível e inteligível para os nossos tempos. Concorda? A gente estava aí com as catequistas falando assim, olha, a gente precisa aprender que as crianças já estão usando umas novas categorias. Nós, os catequistas, os pais e os avós, ainda usando a linguagem errada. Errada não, do seu tempo. E como a gente fazer para as crianças já são fotografadas no útero, né? Já sabe tudo, nós ficamos esperando, nasceu, é menino ou menina, para saber que tipo de roupa. E o que dentro disso, a gente tem um ensinamento, que nós tenhamos a humildade de aprender também com as crianças e aprender a renovar. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que naquele tempo encontrava resistência, a gente ainda tem hoje muitas pessoas. Se a gente for seguir esse evangelho ao pé da letra, quanta dor a palavra de Deus traz, ao invés de aliviar a dor. Só para dar o exemplo, a questão aqui machista do divórcio, do casamento, Jesus está alargando a consciência. Ninguém casa pensando em separar. O que resta à igreja? O Papa Francisco tem ensinado tanto, que nos resta a viver a maneira de Deus, próximo, misericordioso, cheio de ternura. É diante dessas situações que são tão dolorosas, que Jesus chama a gente a alargar o horizonte e a ser no mundo essa presença misericordiosa de Deus. Então, só dando uma introdução geral do quanto a gente... eu estava, enquanto lendo, ouvindo de novo, é a terceira missa que eu rezo com essas mesmas leituras, e eu fiquei pensando, hoje nós estamos viciados no GPS. E nem aprendemos mais porque o GPS nos leva em qualquer lugar. E por que nós não usamos o GPS da palavra de Deus, que nós temos também implantados em nós pelo Espírito Santo de Deus? Ele diz assim, a sabedoria misericordiosa e rica de Deus, os antigos não conheceram. Se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas nós, textualmente está dizendo lá, mas nós... o Espírito Santo, a nós Deus revelou esse mistério através do Espírito Santo, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus, melhor do que o GPS. E por que nós não usamos? Se o Espírito Santo está aí, ninguém duvida que a gente possui o Espírito Santo. Só para dizer assim, é uma intuição que veio agora na missa das 10, que eu fiquei pensando. Se eu falava ali no início da primeira leitura, Deus coloca diante de nós a liberdade. Eu coloco a água e o fogo. E você escolhe para qual você vai enfiar a mão. Você vai dizer, diante dele, coloco o fogo e a água. Para o que quiseres, tu pode estender a mão. Ninguém é bobo de estender a mão para a chama de fogo, né? Mas, para dizer assim, tem outro lugar que ele põe a vida e a morte. Ele até sugere, escolhe, pois, a vida. E no final da leitura diz, ele não mandou ninguém agir como ímpio. É o que mais temos hoje. Impiedade para todo lado. Ninguém tem licença para pecar. É a palavra de Deus nos sacudindo e nos chamando a tomar uma decisão hoje. Podemos pegar a oração antes das missas, número 5 do folheto? Olha o que está escrito. É a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu sentei, está todo rabiscado aqui o meu livrinho.
para a gente pensar o que nós estamos sendo, que tipo de habitação estamos sendo para Deus. E se a gente pede a sua graça, a sua ajuda, diz assim: ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos. Ele prometeu e Ele cumpre, Ele não volta atrás, Ele é um homem de palavra. Aí vem o pedido: dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Pela graça de Deus a gente pede que a gente possa viver de tal modo que Deus possa habitar em nós. Será que nós somos uma habitação saudável para Deus? Ou nós expulsamos Deus da nossa vida? Ele não quer viver em ambiente insalubre. Deus quer viver num ambiente que seja arejado e agradável. Mas nós estamos pedindo a sua graça, ou pelo menos atentos a essa verdade de fé. E para isso o salmista nos ajuda. Quando a gente volta para o Salmo, ele vai dizer: sede bom para os vossos mandamentos, vós nos destes, para serem fielmente observados. E finaliza: ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. A gente só vai ser capaz de guardar fielmente esses ensinamentos, esses preceitos, se a gente se colocar disponível para acompanhar essa novidade de Deus que a palavra nos traz. O problema, eu não tenho dúvida disso, existe da mesma forma. Eu vou para o Evangelho. Da mesma forma que Jesus não é um sujeito do passado, mas ele está vivo e no nosso meio, os fariseus e os doutores da lei estão aí também brotando como erva daninha no meio das mídias digitais, a ensinar a permanecer travados num mundo obsoleto, onde a palavra precisa ser atualizada. Esses dias eu estava na missa das 8, lembrando, há uns 2 anos mais ou menos, o Papa Francisco falava que em italiano tinha uma palavra do Pai Nosso que já não fazia mais sentido e propôs a mudança. O que saiu dizendo que o Papa, que não é o Papa legítimo, que o Papa está mudando a palavra de Deus, não está no gibi. Se a gente buscar lá, é terrível de ver. E eu falava assim: gente, o Papa não é maluco. Os nossos tempos estão, eu quando apresento tantas e tantas vezes, ontem nós estávamos reunidos em assembleia e falávamos a carta do Papa sobre o Dia Mundial do Enfermo, que foi ontem, dia de Nossa Senhora de Lourdes, que falava assim: nós somos convidados a viver hoje a maneira de Deus, que é próximo, misericordioso, cheio de ternura. Quando eu apresento assim esse Deus que é o que Jesus pôs a descoberto, as pessoas me perguntam em contextos diferentes: mas se eu for seguir esse Deus que você está me apresentando, eu não vou cair num laxismo? Ser misericordioso não tem nada a ver com ser laxista. Então, há no nosso mundo também essa dureza de coração para abrir-se à novidade de Deus. É o que eu peço e vivo trabalhando nesse sentido, que nós hoje possamos estar abertos para olhar o mundo com esse espírito que Jesus nos propõe hoje no Evangelho. Por isso, ele coloca: eu não vim abolir a lei, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Eu vim alargar os horizontes para perceber. E no Evangelho de hoje aparecem 4. No próximo domingo a gente vai nessa mesma lógica, onde Jesus fala assim: vocês ouviram dos antigos, eu porém vos digo. Ele amplia a compreensão, e quando ele fala assim: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, não entrarão no reino de Deus. Que justiça é essa que Jesus está falando? Eu até anotei: senão uma vida marcada pela fidelidade, pela coerência, pela pureza de coração e por um amor sincero. Isso é a justiça que vem de Deus e que está tão carente no nosso mundo, esse mundo que nos coube viver, que perdeu de vista o horizonte de Deus. Aí eu já estou concluindo, só mais um pouquinho. Quando ele cita os mandamentos, quando ele fala: vocês ouviram, por exemplo, não matar. Não basta tirar a vida com arma de fogo, com a paulada, com um tiro, uma facada. Ele está dizendo, e aí ele dá uns exemplos que eu nunca vi alguém me chamando de tolo.
Tolo é água com açúcar. Hoje a gente tem uns negócios bem mais da pesada. Patife. São quem chamar o seu irmão vai direto para o inferno. Ele está dizendo, hoje o negócio subiu muito mais em nível de ofensa. E ainda, eu ouvindo Dom Armando, o bispo que me ordenou, ele falou assim, quando ele fala da oferta, né? Se lembrar que tem alguém contra ti, vá primeiro reconciliar. Ele falava assim, será que ficaria alguém na igreja? Quem de nós se escapa quando a gente vê assim, quantas pessoas que a gente quer bem longe de nós? Esse chamamento à reconciliação. E por isso é Deus nos chamando a evitar qualquer tipo de ofensa, de desqualificação do outro, mas sermos motivo de alegria para o outro. Sal da terra e luz do mundo, um mundo mais doce e feliz, um mundo iluminado pelos ensinamentos do Evangelho. Eu já falei a questão das uniões ilegítimas, quando põe aqui, ele traz duas questões do adultério, e fala só do homem, né, como se a mulher se adulterasse sozinha, né, o homem, olhar para um homem, olhar para... É Jesus nos chamando a cortar o mal pela raiz. Me chamou muita atenção quando ele fala assim, olha, jogue para longe de ti. Corte. Jesus é radical, cortar o mal pela raiz. Jesus está dizendo, em outras palavras, que sejamos educados de tal modo que tenhamos relações saudáveis, respeitosas entre os sexos, entre os gêneros, entre as pessoas, para que assim possam fazer da sua vida uma vida marcada pela plenitude mesma de Deus. E por fim, ele acrescenta essa questão do não jurar. Quando a gente jura, é porque a nossa palavra, naquela palavra que vale o fio do bigode, já não vale mais, né? Quando a gente tem que jurar, e tem um ditado que diz assim, não dê explicações, porque os teus amigos não precisam dela, os teus inimigos não vão acreditar nela. E Jesus está dizendo assim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Que tenhamos a graça de uma vida transparente. Podemos ser acusados, ninguém escapa, nem o próprio Jesus escapou. Mas a gente sabe, quando ele mesmo foi condenado, qual foi a resposta? Perdoa, Senhor, porque ele não sabe o que faz. É uma liturgia que nos chama a pisar com firmeza no nosso entorno, unidos pela graça de Deus, que não nos abandona, e iluminados pelo Espírito Santo, para que a gente possa viver esse pedido de Jesus, que não é fácil. Ele não disse que é fácil, mas quando a gente se propõe a viver aquilo que Ele nos pede, a gente é capaz de fazer, porque Deus não seria tão cruel para pedir de nós algo do qual não fôssemos capazes de colocar em prática. Por isso nos resta confiar em Deus e fazer o propósito firme de olhar a vida à luz da fé, antes de retrucar. A gente sabe que a gente vive hoje num mundo acelerado, as mídias digitais nos fazem assim. E quando a gente tem o privilégio de fazer essa meditação numa manhã de domingo, a gente respira fundo antes de retrucar e faz a seguinte pergunta: como Deus agiria em face a essa provocação? Como Ele agiria? Certamente, se a gente conseguir fazer essa pergunta, a gente já não vai ser mais um por aí. A gente vai marcar ou surpreender o mundo por uma maneira cristã de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.